Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo sobre reflexões. Hoje vai ser sobre um filme, mas não é sobre esse filme que está tocando a música. Não é sobre Footloose. Eu acho que essa música representa muito a dor do jovem, né? Porque eles sentem tudo com mais intensidade, até mesmo porque quando eles estão na adolescência, estão ali com os hormônios muito aflorados. Bom, o filme que eu vou trazer hoje como reflexão é um filme recente, apesar de ter passado o ano passado, né? Da Netflix, chama Por Lugares Incríveis. E é um filme que retrata um drama adolescente, um drama romântico adolescente, e retrata aí um suicida que reconhece outro suicida. Por que que eu digo isso? Quem já assistiu ou vai assistir, spoiler, como sempre, no final esse garoto, ele se mata, ele se suicida num lago, que é um dos locais onde ele apresenta para a garota. E ele encontra essa garota numa ponte e pelo olhar, a expressão que ela apresenta, ele vê que ela vai se suicidar. E aí ele se aproxima dela, puxa assunto na malemolência dele. Ele vai tirando o foco dela dali e ela também meio que envergonhada ou surpresa, ela não quer falar para ele o que ela tá fazendo ali. Eles acabam se envolvendo na conversa e saem dali e ele salva a vida dela. Simples assim. E aí, o que esse filme me trouxe? Ele me trouxe o seguinte: muitas vezes a gente não presta atenção na dor do outro, que foi o caso que aconteceu dele com ela. Ele reconheceu ali uma expressão de que algo ela iria fazer e não era coisa boa. E aí ele ajuda ela, ele tira ela daquela situação e ele apresenta uma vida leve, uma vida solta, sem preocupações. E ele tem muitas preocupações, a vida dele não é tão simples assim. Ele sofre abusos do pai, tanto psicológicos quanto físicos. Ele é espancado pelo pai dele, que é um homem narcisista, egoísta, super controlador. E ele tem flashes, né, de pensamentos desse pai dele. E a vida dele é muito difícil. A irmã dele já não sabe mais como lidar com ele. E ele acaba tendo comportamentos estranhos, diferentes na escola. Todo mundo meio que ridiculariza ele, que fala que ele é doente e tudo mais. Então, eles dois se envolvem, acontecem ali várias coisas. Ele apresenta para ela locais muito simples da cidade, mas a maneira que ele apresenta esse local e a história que ele conta para ela deixa ela ludibriada, assim. Aquele local para ela torna incrível. Por quê? Porque foi a maneira que ele apresentou para ela. E aí ela começa a se despertar para a vida. E nesse tempo ela tá tendo uma dor de luto, porque ela perde a irmã num acidente de carro e ela está com a irmã nesse carro, se eu não me engano. Então ela sente culpada, ela acha que ela não deve mais sentir prazer na vida por conta da irmã ter perdido a vida tão jovem. E aí ele mostra para ela que a vida é assim, ela tem que seguir em frente, as coisas acontecem, que ela deve lutar para ter uma vida alegre, não só por ela, mas pela irmã dela, porque ela sobreviveu. Então, aproveita, agarra isso, não desfazendo do luto, mas, poxa vida, pelo menos uma sobreviveu, ela praticamente renasceu de novo. E aí, isso me fez pensar que às vezes a gente tá ali sofrendo e o outro tá passando por uma dor maior, e a gente não vê, tá do nosso lado todos os dias, a gente não estende a mão, não mostra confraternizar esse momento, né, de que olha, e muitas vezes a gente acaba criticando a outra pessoa, porque ela tá passando por um momento onde ela acaba transformando o seu comportamento, né? A pessoa pode ficar às vezes
ser mais agressiva, ou se retrair, começar a não participar dos acontecimentos, dos momentos, festas, eventos, não se socializa mais, não é mais alegre como era antes. Então a gente vai percebendo que essa pessoa muda. E aí aquela hora em que a gente chega e pergunta se precisa de alguma ajuda, se precisa de um apoio, o que está acontecendo. E muitas vezes a gente não faz isso. As pessoas estão do nosso lado, sofrendo, às vezes precisando de uma ajuda, de um apoio, alguém que a oriente a buscar uma ajuda, às vezes até profissional, e a gente não está percebendo isso, porque está preocupado muito com nós mesmos, com as nossas dores. Então, isso poderia formar uma corrente do bem. Quando você ajuda outra pessoa, a outra pessoa pode ficar tão grata que ela vai passar isso para outra pessoa ou retribuir essa ajuda para você, porque a gente não está livre de qualquer acontecimento na nossa vida. E aí essa ajuda que a gente deu um dia pode voltar para nós, ou ela pode virar uma corrente e ajudar outro, e assim por diante. As pessoas vão se ajudando, vão dando apoio, e isso vai transformando um mundo melhor, né? Um mundo de atenção, um mundo de harmonia e de muitas vezes de equilíbrio, da gente poder ajudar o outro sem essa necessidade de que eu só posso ajudar o outro se eu der dinheiro, se for uma ajuda material, enfim, não. A gente pode ajudar com apoio, pode ajudar na procura de um profissional para solucionar o problema que a outra pessoa tem. E que as pessoas, nós, no geral, todo mundo esconde alguma coisa. Até mesmo porque para evitar outras formas de dores. Às vezes a gente se afasta de alguém ou se afasta das pessoas porque no passado a gente se aproximou tanto e sofreu. E aí o que acontece? Se eu não criar vínculo, se eu não me aproximar, e essa pessoa um dia foi embora, eu não vou sentir tanta dor igual eu sofri da outra vez. Então todo mundo esconde alguma coisa sempre. É óbvio que a gente não precisa sair gritando aos quatro ventos, eu faço psicoterapia porque aconteceu isso, isso e aquilo. Não, de forma alguma, é um direito seu você não sair falando para todo mundo isso. Mas realizar a psicoterapia é uma coisa muito boa. Isso te ajuda a manter o equilíbrio, te ajuda a compreender as suas emoções, te ajuda a compreender o que você está passando neste momento. Buscar ajuda na terapia, um psicoterapeuta, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, ela vai te ajudar a curar a sua dor. Porque a dor emocional não é curada com comprimido igual a gente faz com uma simples dor de cabeça ou uma dor de estômago. Não, demora, e muitas vezes a dor emocional ainda assim precisa do auxílio de um medicamento, né? Então a gente não está isento de eu vou fazer só psicoterapia, não vou passar com um psiquiatra porque eu não preciso. Muitas vezes a medicação nos ajuda e ela precisa às vezes ser aplicada para dar esse sustento, para a gente conseguir se elevar, passar por esse problema, resolver, trazer essa cura para nós mesmos. Só com o tempo a própria pessoa vai conseguir se curar dessa dor, ela vai conseguir cicatrizar essa ferida que ela tem, que muitas vezes foi trazida do passado e ela não consegue mais se libertar. Então seja aí a ajuda de alguém, seja um apoio de alguém, procura compreender a dor do outro, o que o outro está passando, o que ele está sofrendo, se você pode ajudar de alguma maneira. Se você não quer se envolver, chega e fala, olha, está acontecendo alguma coisa, eu posso te indicar alguém e dar um número de telefone, um contato, só para ele buscar, porque ele sabe que tem alguém que está vendo ali que ele está com problema, que ele está precisando de um auxílio. E você deu, de certa forma, essa atenção a esse auxílio que ele precisava. Então, além da gente compreender a nossa dor, a gente precisa aprender a compreender a dor do outro, porque o outro pode muitas vezes ali estar a ponto de tirar a própria vida.
E é o que aconteceu no filme, ele reconheceu a dor e salvou a vida dela. Mas ela não conseguiu reconhecer a dor dele e salvar a vida dele. Quando ela conseguiu compreender isso, já era tarde. Mas ele conseguiu salvar dela antes. Então, às vezes você pode conseguir salvar a vida de alguém e esse alguém salvar a vida de outro alguém ou salvar a sua, de certa forma. Às vezes não num suicídio, mas de alguma outra questão que por um motivo ou outro você não conseguiu resolver, mas aquela pessoa conseguiu abrir os olhos para uma solução. As doenças emocionais, elas não se curam fácil, elas precisam de uma ajuda, elas precisam de apoio psicoterapêutico e muitas vezes de um apoio da medicação. A medicação também ajuda muito. Então, fica aí essa dica desse filme maravilhoso. Eu achei esse filme incrível, eu gostei demais, e não só por adolescente, né? Para nós, já adultos, nós mulheres casadas com filhos, que trabalha fora e é mãe, é doméstica, a gente é tudo, né? Uma só, o tempo todo. E aí, às vezes a gente precisa parar, respirar e falar, calma, eu preciso cuidar de mim antes de cuidar do outro. Então fica aí essa dica, essa reflexão. Preste atenção nas emoções do outro, preste atenção nas suas emoções. O seu apoio, a sua ajuda pode salvar a vida de alguém, ou até mesmo de um parente, ou até mesmo a sua. Porque a gente não sabe do nosso futuro, né? E depressão é uma doença sim grave, depressão é uma doença sim que devemos falar com todos. Fica aí essa dica para vocês desse filme maravilhoso. Espero que ajude a abrir a mente, que uma vez que a gente expande os nossos conhecimentos, o nosso cérebro nunca mais volta ao tamanho normal. Beijo de luz, fiquem com Deus.